É isso aí, galera. Olha só, esse exercício é bem clássico entre os exercícios de dilatação para sólido e até mesmo uma variável, né, uma variante dele para líquidos. Tá? Então presta atenção no seguinte: vai aparecer ali o enunciado de novo e você vai ver que ele fala assim: olha, eu quero manter essa plataforma, vamos chamar de viga, por exemplo, na horizontal. Para isso, eu coloco outras duas vigas, que ele chama de A e de B, e ele quer que isso aqui fique na horizontal para qualquer variação de temperatura que ocorra. Então, na prática, isso aqui pode ser mais ou menos compreendido na seguinte situação. Vamos supor que você quer construir uma casa num terreno que tem uma irregularidade, ó, desnivelado. Ou você enche de terra, nivela, né, fazendo um aterramento, ou você, de repente, coloca vigas feitas de materiais diferentes. Só que na hora que você instalar, elas estão à mesma temperatura. Quando sofrer um processo de aquecimento ou de resfriamento, elas têm que subir e descer o mesmo tanto. Isso aqui em cima não pode virar um plano inclinado. Não pode inclinar para nenhum lado. Então, isso aqui deve ser feito, por exemplo, de um certo material, certo? Tranquilo? Essa outra de um outro material e essa terceira independente. Legal? Então eu quero o seguinte, quero que se isso aqui cresça 5 centímetros, essa outra tem que crescer exatamente os mesmos 5 centímetros. Então veja bem, o ΔL da barra A tem que ser exatamente igual ao ΔL da barra B. Essa é a condição que eu preciso para que ali aquela barra na horizontal nunca incline para nenhuma angulação, para nenhum dos dois lados, certo? O que é o ΔL da barra A, que tem um comprimento inicial? É o que? L0A vezes alfa A vezes a variação da temperatura A. Isso tem que ser igual ao L0B vezes o alfa B vezes a variação da temperatura em B. Como estão no mesmo local, o delta θ A e o delta θ B tem que ser exatamente o quê? Iguais. Legal? Aí eu já posso simplificar. Então o que aparece aqui? Que existe uma relação entre o L0A e o L0B. Então passei o L0B para cá. E isso é inversamente proporcional, porque eu vou ficar com alfa A e alfa B. Então a relação entre os comprimentos iniciais são inversamente proporcionais à relação entre os coeficientes. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma análise do desnível entre eles. Vamos supor que aqui tem 30 centímetros e essa outra tem 60. Então os comprimentos iniciais das duas, uma é o dobro da outra. Então eu vou ter que procurar coeficientes que um seja o dobro da outra, mas inversamente proporcional. Tá certo? Então o que eu tenho aqui, vamos pintar. Essas duas barras que eu acabo de rachurar têm que ser feitas de materiais diferentes, com coeficientes diferentes, mas que eles obedeçam uma relação que seja visualizada matematicamente pela relação entre os tamanhos iniciais das duas. Ok? Tudo bem, galera? Essa é uma ideia muito usada em muitos exercícios de dilatação de sólidos. Tudo tranquilo? Agora vamos lá. Mais um passinho usando isso daqui, que é outra relação, mais matematicamente trabalhada. Tá? Se eu pegar um gráfico onde o eixo Y seja, por exemplo, o comprimento, e o eixo X seja a temperatura, eu observo o seguinte: aquela minha barra azul vai ter isso aqui sendo a sua representação. A barra laranja B seria isso aqui como sendo a sua representação. Então aqui eu tenho a barra B e aqui eu tenho a barra A. Isso aqui seria o comprimento inicial da barra A, que seria, por exemplo, um comprimento inicial menor, de acordo com a figura. Legal? Esse aqui, o comprimento inicial da barra B. Presta bastante atenção. É muito comum isso, muito. Você que já vem trabalhando matematicamente, gráficos, exercícios de física, sempre que olha um gráfico e esse gráfico tem retas, você tem em mente um possível cálculo de uma reta tangente. Vamos fazer isso? Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó.
Fechar esse primeiro triângulo pretinho aqui, ó, tá? Ok? Vamos calcular a tangente desse ângulo θ aqui, ó. Se eu pegar a tangente desse ângulo θ, seria o cateto oposto, que é o quê? Um tamanho final, que eu estou adotando aqui, do azul, menos o tamanho inicial. Então, aqui a minha tangente de θ seria o meu cateto oposto, que é o tamanho final, menos um tamanho inicial da A, certo? Dividido pelo cateto o quê? Adjacente, que é quem? A variação de temperatura, porque aqui eu tenho uma temperatura, ó. Θ final, um θ inicial aqui. Beleza? Então, esse aqui é um Δθ. Se eu for comparar isso aqui com a equação, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, passa o Δθ dividindo. L0 vezes alfa é igual a ΔL sobre Δθ. Essa peça aqui, ó, é exatamente igual a essa peça aqui, ó. ΔL, ΔL, Δθ, Δθ. Olha que conclusão legal. A tangente desse gráfico é numericamente o produto L0 vezes alfa. Isso é igual a isso. É muito comum os examinadores explorarem isso, porque o aluno vem com bagagens, né, de resolução de exercícios usando gráficos, por exemplo, em movimentos, né, uniformes, uniformemente variados, onde a tangente dá velocidade, a tangente fornece aceleração e assim por diante. Tá? De repente ele olha a tangente e acha erradamente que a tangente desse ângulo alfa, no caso aqui a tangente de θ, né? Desculpa, a tangente de θ é igual a quem? Ao coeficiente. Mas ela não é igual ao coeficiente, ela é igual ao coeficiente vezes o L0. Legal? Vamos pegar a laranja. Esquece a azul. Sobe aqui, ó. Vamos colocar a mesma variação de temperatura, tá? Então, essa variação de temperatura aqui é comum tanto para azul quanto para laranja. Para laranja agora eu vou fechar o outro triângulo aqui, ó. Ok? Tranquilo? Mas olha só, o alfa L0, alfa L0A, alfa L0B. O alfa L0A tem que ser igual ao alfa L0B. Então as tangentes têm que ser o quê? Iguais. Então esse ângulo aqui é exatamente igual ao de baixo, se eu estiver representando esse gráfico, se esse gráfico é a representação desse experimento, desse estudo físico aqui. Tá certo? Então essas duas retas são paralelas. A tangente de um ângulo é exatamente igual à tangente do outro, porque ela representa o produto alfa L0 e alfa L0 de um, do A, tem que ser igual ao alfa L0 do outro, do B. Então essas retas aqui, obrigatoriamente, para aquele exemplo, tem que ser retas o quê? Paralelas. Se essas retas são paralelas, esses dois ângulos, essas duas inclinações são iguais. Isso não quer dizer que as duas barras têm os mesmos coeficientes. Isso quer dizer que as duas têm o quê? O mesmo produto. L0A, alfa A, L0B, alfa B, o mesmo produto L0 alfa. Isso é muito sutil. Você tem que tomar bastante cuidado com esse modelo de exercício que aparece assim e às vezes aparece assim. Ó. Então esse gráfico representa exatamente esse experimento. Ok, galera? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, dá um cliquezinho ali, curta o vídeo, que a gente possa desenvolver um trabalho, né, na sequência para você e outros vídeos possam ser postados com mais rapidez. É isso aí, galera. Um grande abraço.